Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia, ou no seu celular, no seu, sei lá o que você está usando aí. Hoje é 7 de abril de 2024. Nós estamos dando start da construção do novo templo do nosso prédio aqui. Amém? Então, compre a sua roupa, mas antes você vai ter que comprar a sua cadeira. O conselho já aprovou o conselho a aquisição do galpão de lona, mas é um galpão de lona com perfil também acústico. Nós vamos ter que montá-lo aqui, vamos derrubar as 3 casas, se for possível o predinho também. Todo esse pessoal aí vai para as casas do outro lado, departamento infantil. E se Deus permitir, no final de julho, nós estaremos dentro desse galpão. Lá nós vamos ter que comprar 2 geradores, o galpão, as cadeiras, todo o sistema de som, de transmissão, tá certo? Sistema de refrigeração. Por quê? Porque a gente pretende ficar uns 2 ou 3 anos aqui, captando recursos, para que a gente possa depois, então, demolir isso aqui, demolir tudo e começar a obra, para ver se daqui uns 3, 4 anos a gente inaugura. Amém? Então, quem viver, verá. Quem viver, verá. E eu preguei hoje de manhã sobre Neemias, capítulo 3, você lê lá, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo entender e compreender a nossa visão de ser uma grande igreja missionária, nós vamos ter aqui, se Deus quiser, um templo, uma igreja presbiteriana, fiel à palavra de Deus, uma igreja missionária, com um prédio aqui. Não vai ser shopping, não vai ser teatro, não vai ser boate, vai ser uma igreja presbiteriana. E nós teremos aqui uma capela, 24 horas de intercessão pela cidade de São Paulo e pelo Brasil. E nós nos tornaremos, como nós já estamos nos tornando, uma igreja global e uma igreja missionária. Essa nova geração que vem aí, os nossos filhos e os nossos netos, serão gente melhor do que nós. Gente crente. E mais equilibrado do que eu. Isaías 41. Isaías 41. Versos de 8 a 10. Vamos ler juntos, bem forte, esse trecho da palavra de Deus. Isaías, capítulo 41, versos de 8 a 10. Vamos lá? Vamos juntos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei aos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Meus prezados irmãos, o maior inimigo que nós temos como seres humanos é o medo. O medo. Aliás, a própria psicologia, no seu catálogo de classificação de doenças, e falando sobre o medo, estabelece lá centenas de tipos de medo.
A começar de medo de barata, né? Até medo de espaço, medo de altura, medo de avião, medo de tudo. Nós somos seres medrosos. Até uma irmã falou comigo: pastor, na Bíblia aparece 366 vezes a palavra não temas, porque botou um a mais, justamente considerando o ano bissexto. 365, 366. Eu nunca fiz essa conta, achei um negócio assim interessante, mas não sei se é verdade. Mas eu sei que sempre quando Deus vai se dirigir para nós, em circunstâncias desafiadoras, porque a vida cristã é um desafio, a vida cristã, ela só é possível porque ela é um milagre de Deus. A perseverança dos santos não é a perseverança minha e sua, mas é a perseverança de Deus, em não desistir de nós, em não fazer com que nós percamos a nossa salvação. Então, a nossa capacidade de perseverar, de seguir, de enfrentar, não está em nós, mas está no próprio Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura. E esse texto aqui é maravilhoso, porque ele tem, por favor, no versículo 8 e 9, primeiro uma declaração de Deus para mim e para você. E essa declaração é uma declaração de propriedade. Propriedade. Ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi. Preste atenção que os pronomes que Deus vai usar aqui são pronomes possessivos. E aqui ele amplia, ele não fala só Israel, que é o Jacó convertido, mas ele fala: servo meu, tu Jacó, a quem o que? Elegi. E aí ele vai falar de que nós somos descendentes de Abraão, meu amigo. Então ele está falando aqui não do Israel político, do Israel nação, mas ele está falando aqui do Israel igreja, o Israel de Deus. Porque todos aqueles que são de Cristo são descendentes de Abraão pela fé. Então esta mensagem aqui de encorajamento que Deus está dando para Israel, ele já está olhando para Israel como o grande Israel de Deus, a igreja de Cristo, através dos séculos. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Gálatas. E eu queria que você entendesse isso. Gálatas, capítulo 3. 28 e 29, diz assim, bem forte, vamos ler. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão, herdeiros segundo o quê? A promessa. Então veja bem, quando Deus faz essa declaração aqui, Ele está fazendo essa declaração para mim e para você, para a igreja hoje, o povo de Deus hoje. E veja que Ele usa os verbos, né? Aí, elegi, chamei, não te rejeitei. Veja que Ele chama dos cantos mais remotos. E ele está falando justamente aqui que é Ele que chama, é Ele que escolhe, é Ele que forma esse povo. Então, a primeira palavra de encorajamento que Ele dá aqui para mim e para você é essa. Se eu quero vencer os meus medos, se eu quero expulsar o medo da minha vida, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou, e nós somos, propriedades exclusivas de Deus. Nós pertencemos a esse Deus que vai ser descrito aqui por Ele mesmo como o Deus incomparável, o único Deus que existe. Se você
for para o capítulo 43, veja aí no capítulo 43, diz assim: mas agora, versículo 1, assim diz o Senhor. Vamos ler juntos? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o quê? Meu. Pedro coloca isso lá, dizendo que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Então, se você é de Deus, se Deus é o seu Deus, nós não podemos viver com medo. Aliás, o temor a Deus acaba com todo temor humano. Quem teme ao homem arma ciladas, mas aquele que teme ao Senhor, o seu coração está firme, está seguro. Amém? Depois de fazer essa declaração de propriedade, ele vai nos dar, no verso 10, 2 mandamentos e 5 promessas. Veja que coisa linda. Quais são os 2 mandamentos que ele está aí no versículo 10? Versículo 10, ele diz: não temas. Depois ele diz: não te assombres. Ou seja, não tenha medo de assombração. Essas 2 palavras no hebraico, não temas, não tenha medo, são palavras que são ditas como mandamento, como ordem. Não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem. É muito interessante, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, encorajando Timóteo, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de moderação. Então, Deus quer que nós sejamos um povo corajoso. E essa coragem não está no fato de eu ser uma pessoa especial, que eu administre bem os meus medos, os meus temores, não. O que vai tirar esse medo do meu coração, o que vai expulsar esse medo de dentro de mim, é primeiro porque eu sou propriedade exclusiva desse Deus. Eu pertenço a Ele. E o nosso Deus é o Deus de toda o quê? Coragem. Se Deus, diz o salmista, é o nosso Deus, que poderá nos fazer o homem? Quem é que pode intentar alguma coisa contra aquele que Deus justificou? Quem pode condenar aquele que Deus o quê? Absolveu. Então, meu irmão, Deus está declarando para mim e para você nessa manhã: você é meu. Segundo, eu dou uma ordem para vocês, e a ordem é que vocês não tenham medo, que você não temas, ou não tema nenhuma situação difícil, complicada. E aí ele vai colocar os 5 pilares. 5 pilares. Nós temos os 5 pontos de Calvino, não é isso? Tudo é 5, 5, 5. Ele vai colocar aqui 5 pilares. É como se fosse assim, a chave para superar o medo. Quais são esses 5 pilares? Primeiro, eu estou com você. Não temas, pois eu estou com você. Segundo pilar, não temas, porque eu sou o teu Deus. Terceiro pilar, não temas, eu te fortalecerei. Quarto pilar, não temas, eu te ajudarei. Quinto pilar,
Não temas, porque eu te sustentarei. Amém? O sermão podia terminar aqui. Mas é bom a gente entender um pouquinho. Alguns entendem que esses 5 pilares, por que ele falou uma? Bastava uma, né? Ele põe 5. Alguns viajando, pega esses 5 pilares e diz, não, esses 5 pilares aqui são 5 principais tipos de medo que a gente tem. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo aqui que Deus está tentando nos encorajar, irmãos, e aqui eu expliquei isso hoje na aula de Isaías, que Deus ele tenta nos consolar, não revelando o que nós somos, porque nós somos o vermezinho de Jacó, nós não somos nada, diante da grandeza de Deus. Então a única maneira que nós temos, e que é a estratégia dele aqui, é que para eu ser forte, para eu prevalecer sobre os meus medos e os meus temores, eu tenho que conhecer a grandeza do Deus que eu tenho. Amém? Você precisa conhecer esse Deus glorioso que nós temos. E aí, eu fico pensando, né? Ele diz, não temas, pois eu estou com você. Veja lá em Isaías capítulo 43, eu acho isso fantástico, porque se existe uma teologia que a gente precisa redescobrir na prática, é a teologia da presença de Deus. Quando Jesus diz assim, eis que estou convosco, quantos? Todos os dias da tua vida. Todos os dias, Ele está conosco. Isso devia fazer alguma diferença. Eu saber que Deus está comigo. Por que Ele disse isso? Ele dá a grande comissão, Ele nos envia para fazer a obra, mas diz, eu vou com vocês. Vocês não estão sozinhos. E aqui, veja lá em Isaías 43, considerando o contexto de que o povo está na Babilônia, que o povo está desanimado, que o povo está ferido, que o povo está chateado, esperando que se cumprisse a profecia de Jeremias, que após 70 anos, o povo seria trazido por Deus de volta. Veja no versículo 2 de Isaías 43, o que diz? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não... Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então veja as figuras, águas, rios e fogo. Todas essas metáforas, elas são usadas aqui para descrever tribulações, sofrimentos, aflições. Ou seja, em tudo que eu e você, nós formos passar nessa vida, Ele está conosco. Ele está conosco. E diz claramente que nós não morreremos afogados. Nós não seremos queimados. Ou seja, nós iremos vencer todo e qualquer tipo de provação que nós enfrentamos até Jesus voltar. As provações, elas são usadas por Deus para nos amadurecer, para crescer a nossa fé, para que a gente crie cada vez mais essa dependência dEle. Mas Ele diz, não temas, eu estou com você. E com Deus, irmãos, a gente enfrenta tudo. Com Deus nós somos maioria, não tem jeito. Segunda verdade, segundo pilar, eu sou o seu Deus. Olha que coisa linda. Isso aqui tem uma profundidade, porque Isaías capítulo 40 é o manual de consolação, até o versículo 66. De 40 a 66 são
27 capítulos, Deus consolando o povo. E ele vai dizer, no capítulo 40, versículo 25, ele diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, qual é o tamanho do teu Deus? Qual é a dimensão que você tem do Deus que você tem? Porque ele está dizendo: não temas, porque eu sou o teu Deus. Os deuses dos povos pagãos, os deuses da Babilônia, não são nada. Não são nada. Veja lá, Isaías capítulo 46. Isaías 46 diz assim: Bel, ou Baal, se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumavam levar são canseira para as bestas, já o quê? Cansado. Então, os ídolos babilônicos, eles vão sendo carregados em jumentos, e se o jumento tropeçar e cair, esses ídolos não têm poder em si mesmo, nem de impedir a queda deles. Está certo? Então é o seguinte: os deuses pagãos, os ídolos, são fabricações, são imaginações humanas. Veja o que ele diz. Vamos ler bem forte. Isaías 46, versículo 3 e 4. O que diz? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o quê? O ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-eis, pois, carregar-vos-eis e vos... Agora, veja a pergunta de Deus no versículo 5, vamos lá, o que ele diz? A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Deus está perguntando: tem alguma coisa maior do que eu? Tem alguém mais poderoso do que eu? Tem alguém mais carinhoso do que eu? Eu estou carregando você. Que a gente só pensa que Deus carrega velho. Não, desde o ventre materno eu carrego vocês. Você está me dando trabalho há muito tempo. Tem pecado da mocidade, tem pecado da adolescência, tem pecado da idade adulta. Eu tenho carregado vocês, eu tenho levado vocês, e vou levar até o fim. Então, irmãos, o argumento de Deus aqui é: veja bem, não temas, não tenhas medo, porque eu estou com você, e eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Terceiro, eu te fortalecerei. Aqui eu gosto esse aqui para mim é fantástico. Eu me lembro logo daquele filme infantil do Popeye. Lembra do Popeye? Quando prendia, era a Alice, a namorada dele? Hein? Olívia. O que o papai fazia? Abria uma lata de espinafre, engolia, e aí pronto, ele virava um gigante. Paulo vai explicar isso para a gente, como é que é. Veja lá em Efésios, capítulo 3.
Efésios capítulo 3. Paulo começa dizendo: por essa causa me ponho de joelho, versículo 14, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Agora vamos ler juntos o versículo 16. Grife esse versículo aí, o que diz? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem o quê? Interior. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai deliberar poder, força no nosso homem interior, e nós vamos enfrentar o que tiver de enfrentar. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é eu posso sozinho, eu posso naquele que me fortalece. Então isso é maravilhoso, meus amados irmãos, porque Deus está dizendo, não somente que está conosco, que é o nosso Deus, mas Ele vai conceder a sua força. E aí você entende o que está no capítulo 40, que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse Deus, Ele, vendo a nossa fraqueza, vendo o que nós somos, Ele, na sua condescendência, Ele dá força, Ele derrama a sua força, o seu poder dentro de nós, na nossa fraqueza. Por isso, se você chegar para mim: pastor, eu não aguento. Não, aguenta. Você aguenta. E para de mimimi. Você aguenta. Deus está com você. Deus é o seu Deus. Deus te fortalece. Ele derrama a sua força dentro de nós, para a gente enfrentar tudo que nós tivermos de enfrentar. Diz amém aí, por favor. Obrigado, obrigado. Quarto pilar: eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei. E aí vem o que? Eu te ajudarei. Esse verbo ajudar aqui é o verbo que é usado para a mulher, quando diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja o quê? Compatível, idônea. Veja que mulher é famosa. Auxiliadora é um predicado divino. A mulher é divina, né? Foi feita a imagem e a semelhança de Deus. Tem umas que se transformam no capeta, mas não é o projeto de Deus. Não é o projeto. Auxiliadora. Veja que a ideia aqui é que Ele vai nos ajudar. Para a gente entender, vamos lá para o 41, verso 13 e 14. Vamos ler bem forte esses dois versículos. O que diz aí? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu o quê? Te ajudo. Veja que Ele nos toma pela mão o quê? Direita. Não é a esquerda, é a direita. E aqui Ele segura mesmo, firme. Lá no Salmo 37 diz que Ele segura tanto na nossa mão, que se nós cairmos, Ele imediatamente nos levantará. Mas Ele não solta a nossa mão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então esses problemas que você está enfrentando, essas lutas que a gente passa, esses desafios, tudo isso, Deus está com a gente. Deus está com a gente. Mas para concluir, eu acho isso aqui lindo também. Ele diz: eu te sustentarei. Eu te sustentarei. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que Ele é um apoio, uma base de sustentação. Não importa o peso,
não importa a dimensão da tribulação, do desafio que você tem na fé, das provações que você passa, Ele nos sustenta, Ele não nos deixa cair. Amém? É como se Ele pegasse ali, nos segurasse assim, e diz: não, aqui ninguém. Agindo eu, quem impedirá? É esse Deus, está ali, sustentando a gente. Às vezes dá vontade de desistir, chutar o balde. Mas crente não chuta balde. Crente chuta canela um do outro, mas balde não. Por que ele diz aqui: eu te sustentarei? Eu gosto. Eu te sustentarei. Um dos medos que a gente tem, principalmente você que é mais velho, você tem medo de ficar dependente, tem ou não tem? Eu já falei: Senhor, se é para eu aqui, né? Eu aqui, não me deixe em cima de uma cama, precisando de gente ficar me lavando, trocando fralda geriátrica. Eu não quero não, Senhor. Eu falei, sabe? Eu acho que eu sou muito santo, eu acho que eu vou ser arrebatado. Eu às vezes penso, vai encostar a carruagem ali, de sobe aí, eu vou, tô. Mas a gente tem medo. A gente vai tomando medo de ficar dependendo do outro. Por que a gente faz aposentadoria? Plano de saúde, faz isso, faz aquilo, tudo com medo da gente ficar numa situação de dependência, de ter que ser sustentado por outro, cuidado por outro. É assim? Você trabalhou a vida toda, agora vai depender de filho, vai depender de genro, de nora. Você não quer isso. Deus está dizendo: eu vou sustentar você até o fim. Eu carrego vocês desde o ventre materno, vou carregar até o fim. Eu vou sustentar você diante de tudo que você tiver de passar. Eu estarei e vou te sustentar. Você não vai vacilar. Por isso que ele diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O nosso Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Deus absoluto, imutável, eterno. Ele é o Deus que escolheu o seu próprio povo, e nós somos esse povo escolhido. Então, que nesta manhã você encoraje o seu coração com essa declaração: vocês são meus. Que você obedeça esses dois comandos: não temas e não te apavores, não te assustes. Que você creia nessas 5 promessas: eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Amém? Volta para casa agora e coma uma feijoada com pimenta, farinha e azeite, e louve a Deus pelo Deus que você tem. Amém?